sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Hoje nós vamos ler aqui no livro dos Atos, capítulo 19, do versículo 23 ao 27. Atos 19, do 23 ao 27, juntos. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Uma vez estava dando uma aula na carta aos Hebreus, no capítulo 12, onde está escrito que nós temos que percorrer a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aí um aluno perguntou: como é que nós olhamos para Jesus se nós não enxergamos? Eu falei para ele: nós olhamos para Jesus meditando na palavra de dia e de noite. Olhamos para Jesus fazendo o que está escrito no Salmo 1, versículo 2, meditando na sua palavra de dia e de noite, porque Jesus é a palavra. Sem palavra nós não conseguimos percorrer essa carreira de santidade, de santificação. É a palavra que nos santifica, por isso Jesus orou por nós: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E essa palavra, que é a verdade, é Jesus. Manter os olhos firmes em Jesus é manter firme a nossa leitura e meditação mensal, semanal, é o quê? Diária da palavra de Deus. Diariamente. Eu sei que existem crentes e muitos que não leem a Bíblia todos os dias e muito menos meditam. Arranjam tempo para um monte de coisas, inclusive para televisão e redes sociais, mas não leem Bíblia. Esses crentes ficam sem nutrição espiritual, ficam sem alimento espiritual, ficam fracos espiritualmente e se tornam presas fáceis do inimigo, da carne e do pecado. A palavra de Deus para nós é como alimento, por isso que Jesus comparou com alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão representa o alimento do corpo, que você come todos os dias. Esse você não esquece. Porque se você esquecer, você começa a sentir fome. O corpo reage, e aí você tem fome e vai buscar o alimento. Se você não bebe água, o corpo reage, você tem sede, e aí você vai atrás para beber água.
Só que a sua alma não se alimenta desse alimento do corpo e nem dessa água. A alma se alimenta da palavra. Só que a maneira dela demonstrar que está com fome não é a mesma do corpo. Você tem certeza que está com fome, vai lá e come. Tem certeza que está com sede, vai lá e bebe. A fome e a sede que a alma tem da palavra de Deus, você não sente da mesma forma. Sabe como ela se manifesta? Ela se manifesta assim: você vai ficando desanimado, você vai ficando entediado, você vai ficando depressivo, você vai ficando entristecido, você vai ficando sem vontade de orar, você vai ficando tem fome, você tem vontade de comer a comida, mas quando a alma está com fome da palavra e você não está dando esse alimento, você vai ficando com menos vontade ainda de ler a Bíblia. A sua alma decai do plano espiritual para o plano carnal, e você se torna um crente carnal, e o crente carnal é o pior habitante do planeta Terra. Os crentes carnais são piores do que todas as pessoas que não são convertidas, porque elas têm uma desculpa por não conhecerem o Senhor e não serem convertidas. Mas crentes carnais conheceram o Senhor e não estão se alimentando da sua palavra. E esse desânimo espiritual, esse desalento espiritual, vai conduzindo essa pessoa a um ponto crítico que pode levá-la à apostasia, que é a perda definitiva da salvação. Nós temos a ordem em Filipenses 2,12 de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Ter temor e tremor de ameaçar perder a salvação, ter medo de perder a salvação, e por isso ser vigilantes na oração diária, na meditação diária da palavra e nas congregações. Amém? É assim que o Senhor nos fortalece, é assim que o Senhor nos alimenta espiritualmente, nos fortalece espiritualmente. Glória a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler agora, ele é um texto dentro do livro dos Atos dos Apóstolos, e a nossa primeira abordagem nesse texto de hoje, nós vamos trabalhar sobre esse tema que eu coloquei ali no slide. Repita: tempo de resfriamento. Nós estamos vivendo não em tempo de avivamento, não tem nenhum avivamento acontecendo no mundo agora. Avivamento não é invenção de igrejas, não adianta a igreja querer inventar avivamento, marcar data para avivamento, elaborar algum tipo de avivamento, porque igreja não faz avivamento, pregadores não fazem avivamento, pastores não fazem avivamento. Avivamento só quem faz é Deus. Como o próprio nome diz, avivamento é dar vida. Só Deus dá vida. Só Deus dá vida. Tanto vida natural, vida biológica, como vida espiritual. Em grego tem duas palavras para vida: bios, para vida biológica, e zoe, para vida espiritual. Só Deus dá vida biológica, vida natural, e só Deus dá vida espiritual. Nenhum homem dá vida a ninguém, nem deu a si próprio. É Deus. Paulo pregou lá em Atenas, Atos 17, Deus é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Glória a Deus. Avivamento não é obra de homens, é obra de Deus. No momento, nós não estamos vivendo na terra um avivamento, senão ela estaria muito diferente do que está agora. Nós estamos vivendo um momento de resfriamento espiritual. E nesse tempo de resfriamento,
Não existe avivamento que apareça na conduta humana. O único avivamento real é dentro das almas dos eleitos de Deus, dos verdadeiros filhos de Deus, daqueles que verdadeiramente têm suas vidas consagradas ao Senhor e vivem sempre buscando a sua presença, invocando o seu nome, desenvolvendo a sua salvação, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. É só dentro desses que há avivamento em tempos de resfriamento. Nós vivemos em tempo de resfriamento. Vamos ver já já porque vamos trabalhar esse tema. O texto em que nós estamos é um texto que vai do versículo 21 até o versículo 41, encerrando esse capítulo 19, cujo título é, repita, Diana dos Efésios. É um evento muito importante que Deus quis que fizesse parte da Escritura Sagrada, quando a pregação do Evangelho pelo ministério do apóstolo Paulo e da sua equipe na cidade de Éfeso, que atingiu toda a Ásia naquela época, toda a Ásia Menor naquela época, a pregação do Evangelho ameaçou a queda dos cultos a falsos deuses, dos cultos idolátricos das pessoas sem Deus. Quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, os efésios eram pessoas que adoravam essa falsa deusa chamada Diana. E mediante a pregação do Evangelho, os efésios que não se converteram reagiram diante da ameaça do seu culto idolátrico acabar naquela cidade, porque as pessoas estavam largando de adorar essa Diana para adorar Jesus, para adorar a Deus, estavam sendo convertidas pela pregação do Evangelho. E Deus tem muitos motivos, muitas razões para querer que essa história estivesse aqui na Bíblia Sagrada para nossa meditação. E nós começamos já a meditar, nos versículos 21 e 22, no domingo e na quarta passada, e hoje vamos do 23 para frente. Esse texto todo aí, do 21 ao 41, ele está dividido da seguinte forma: o 21 e o 22, pelos quais nós já passamos, é uma introdução. E nós entramos hoje no desenvolvimento, que vai do 23 ao 41, cujo título é, repita, Tumulto em Éfeso. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo causou um tumulto naquela cidade, quando os efésios que não se converteram a Cristo viram-se ameaçados de perder o culto à falsa deusa chamada Diana. Esse foi o tumulto. Então, esse texto todo aí, tumulto em Éfeso, vai do versículo 23 até o 41. E esse texto todo aí está dividido em 3 partes. A primeira parte que nós lemos hoje, do versículo 23 até o versículo 27, é o discurso de Demétrio. Esse Demétrio aí, ele era um ourives, ele era um fabricante das imagens da Diana. E claro que com isso ele ganhava muito dinheiro, fabricando e vendendo imagens desse ídolo, dessa falsa deusa. E ele então é um dos que ajudaram a promover esse tumulto em Éfeso, e nesse discurso ele vem dizer que a pregação que o apóstolo Paulo está fazendo ali na cidade de Éfeso estava colocando em risco o culto a Diana
e aos falsos deuses, não somente em Éfeso, mas no versículo 26 está escrito aí, em quase toda a Ásia. Então esse é o discurso de Demétrio, nós estamos entrando hoje. Quando terminar, aí do 28 ao 34, vem o resultado desse discurso. O resultado desse discurso foi gente na rua e brigando, e violência, porque os idólatras não querem abandonar os seus ídolos. E o que vem apaziguar aquela sociedade é o discurso de uma autoridade do fórum da cidade, o discurso do escrivão da cidade de Éfeso, do versículo 35 até o versículo 41. Nós vamos passar por essas três partes. Hoje nós começamos pelo discurso de Demétrio, que vai do versículo 23 até o 27, texto que nós lemos hoje. Esse texto está dividido da seguinte forma: o 23 e o 24, esses dois versículos, é uma espécie de preparação do discurso. E o 25 e o 27, a realização do discurso. Então, estamos na preparação do discurso, versículos 23 e 24. Vamos ver esses dois versículos, como eles estão divididos. O 23, o título dele é, diga, Grande Alvoroço. É o que nós vamos ver hoje. E depois a identificação aí do ourives Demétrio no versículo 24. Esse versículo 24 aí nós vamos meditar nele na nossa congregação de quarta-feira, tá? Hoje vamos ficar com o versículo 23, cujo título é Grande Alvoroço. Um pequeno versículo. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Vamos repetir? Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Vocês estão vendo aqui que eu sublinhei a palavra caminho, e que em todas as Bíblias, você pode ver também na sua Bíblia, caminho está com letra maiúscula. Caminho está com letra maiúscula nesse versículo porque se refere a Jesus. Tá? Então, poder-se-ia ler da seguinte forma: por esse tempo houve grande alvoroço acerca de Jesus. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Muito bem, Jesus é o caminho. Agora, por que eles escreveram caminho aqui? Por que Lucas escreveu caminho aqui? Porque essa era uma das formas dos cristãos se identificarem no primeiro século. Havia algumas formas dos cristãos se identificarem no primeiro século. E também no século II. Eles não chamavam ainda de cristianismo, eles chamavam de caminho, né? O caminho. Quem não era cristão, especialmente judeus que não se converteram a Cristo, chamavam o cristianismo nascente naquela época de a seita do Nazareno. Era assim que os inimigos do cristianismo chamavam o cristianismo, chamavam de a seita do Nazareno. Enquanto os judeus não convertidos chamavam o cristianismo nascente de a seita dos nazarenos, a seita do Nazareno, os cristãos chamavam de caminho. Porque Jesus ensinou para eles que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Muito bem. Por aquele tempo em que o apóstolo Paulo estava ali pregando o evangelho na cidade de Éfeso, mas pregando ali por 2 anos que ele ficou em Éfeso,
não somente aos efésios, mas recebendo pessoas de toda a Ásia que vieram até Éfeso, sabendo das notícias de que havia ali um pregador ensinando a palavra de Deus. Vieram as pessoas de todo lugar ouvindo a palavra e voltaram para suas cidades e começaram lá igrejas cristãs, igrejas de Cristo naquelas cidades da Ásia Menor, especialmente as citadas na Bíblia Sagrada, em Apocalipse capítulos 2 e 3, aquelas 7 cidades, começando pela própria cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e também a cidade de Colossos, para quem Paulo depois escreveu a carta aos Colossenses. Essas cidades eram todas cidades da Ásia Menor, nas quais Paulo não esteve presente, ele só esteve presente na cidade de Éfeso. Essas pessoas conheceram Jesus porque elas viajaram das suas cidades para a cidade de Éfeso, porque chegou a notícia de que em Éfeso estava havendo uma grande pregação do Evangelho, uma grande pregação da palavra de Deus, que foi acontecendo ali no decorrer de 2 anos seguidos. E eles vieram então de longe, ouviram a palavra e levaram o Evangelho para suas cidades. Começaram ali igrejas de Cristo Jesus na Ásia, por todo o continente asiático, da Ásia Menor naquela época. Esse tempo que nós lemos lá em cima, por esse tempo tem um grande significado. Aquele tempo pode ser definido por todo o primeiro século da era cristã, que inclusive mudou a contagem dos anos e dos próprios séculos e dos próprios milênios. A contagem, a maneira da humanidade contar o tempo, dividiu esse tempo em antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC. Tá? O início do tempo DC, D.C. depois de Cristo, foi com o AD. AD é em latim Annus Dominus, o ano do Senhor. Esse Annus Dominus, que foi profetizado por Isaías e que Jesus pregou sobre ele em Lucas capítulo 4, quando na sinagoga de Nazaré ele leu o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, onde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me enviou para anunciar aos cativos a libertação, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor passou a ser conhecido pelos cristãos como AD, Annus Dominus. Quem não era cristão passaram a usar a sigla DC, depois de Cristo. Mas quem era cristão não usava DC, depois de Cristo. Quem era cristão usava AD, Annus Dominus, o ano aceitável do Senhor, que não é um ano de 365 dias, é todo o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Esse tempo que já vai aí alcançando, o terceiro milênio. Nós estamos no terceiro milênio do Annus Dominus, do ano do Senhor, do ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor, esse Annus Dominus, é o último tempo que Deus está concedendo para
o evangelho ser pregado a toda a humanidade. É o último tempo. E esse Annus Dominus, ele vai encerrar com um período de 1007 anos. Primeiro, 7 anos da grande tribulação e depois o reino milenar de Cristo sobre a terra. Haverá novos céus e nova terra. Essa nova terra é essa mesma terra que será purificada pelo fogo na guerra do Armagedon, e onde Jesus descerá para reinar aqui por 1000 anos, durante os quais Satanás estará aprisionado, e na terra os homens viverão um milênio de plenitude de paz, onde nenhuma nação levantar-se-á em guerra contra outra nação. Uma humanidade pacífica será gerada sobre a face da terra. É assim que Deus vai terminar esse período que começou na primeira vinda de Jesus e vai encerrar na sua segunda vinda. Portanto, nós que somos cristãos, nós não devemos dizer que nós vivemos no ano 2022 DC. Não, nós devemos dizer assim, que nós vivemos no ano de 2022 AD. Eram os que não eram cristãos que diziam, e dizem até hoje, DC. Nós temos que dizer AD, Annus Dominus, o ano do Senhor. Estamos vivendo esse tempo que se chama em grego Kairos, e que é o ano aceitável do Senhor, porque o evangelho da graça está sendo anunciado a todas as nações na face da terra. Jesus está sendo anunciado a todas as nações na face da terra. O único caminho da salvação está sendo anunciado. O século I foi o começo então do Annus Dominus, do ano do Senhor. Por isso que esse tempo chamado Annus Dominus começou com o mais poderoso avivamento que já aconteceu na face desta terra, desse planeta. O Antigo Testamento tem avivamentos, os avivamentos pelos quais Israel passou lá no Antigo Testamento. Mas eles são menores, menos poderosos do que esse avivamento do século I. Depois do avivamento do século I, nós tivemos no cristianismo o avivamento do século II, que foi um avivamento terrível. Já já eu volto a falar do I. Depois do avivamento do século I, tivemos um avivamento no século II, que foi um avivamento motivado pelas piores perseguições que o cristianismo sofreu na história cristã. Durante todo o século II, os cristãos foram perseguidos pelo poderoso Império Romano. Durante o século I, os cristãos foram perseguidos mais por judeus, por religiosos, do que por políticos, do que pelos romanos. No século II, inverteu. O cristianismo foi mais perseguido pelos políticos, pelas autoridades políticas do Império Romano, que trucidaram em praça pública muitos cristãos. Foi nesse século II que o Coliseu de Roma foi usado como espetáculo, lugar de espetáculo para a morte dos cristãos. Romanos, ateus, não convertidos, ímpios, diabólicos, possessos, lotavam aquele estádio antigo do Coliseu para ver os cristãos serem comidos por leões, por tigres, por ursos,
por todas as feras, serem queimados vivos, lançados, flechados, decapitados, crucificados, esfolados vivos. Todo tipo de morte era aplaudida com grandes urras pelos romanos que ficavam ali naquele lugar, no Coliseu Romano. Mas quando o Império Romano tinha o propósito de destruir, aniquilar o cristianismo da face da terra, o efeito foi contrário. Que aí ficou cunhada uma frase muito interessante, que o sangue dos cristãos derramado por terra era uma semente para novos cristãos surgirem. Quanto mais eles matavam os cristãos, mais pessoas se convertiam ao cristianismo, e esse foi o avivamento do século II. Porque um dos sinais do avivamento é conversões em massa. E as conversões ali aconteciam por causa dos mártires, da coragem que aqueles primeiros cristãos demonstravam, não negando Jesus, proclamando o evangelho diante de todos os ímpios e sendo mortos por causa disso publicamente. Isso foi um grande avivamento no século II. Depois veio um tempo de resfriamento do século III, quando a igreja de Roma fez aliança com a política. Veja o que nós pregamos ontem aqui no livro de Daniel. A igreja de Jesus Cristo não tem nada a ver com a política do mundo. Quando a igreja entra em política, ela trai Jesus, ela nega Jesus, ela nega o evangelho, porque Jesus, que é a cabeça da igreja, é o mesmo que declarou para um político: o meu reino não é deste mundo. Evangélicos de verdade, pessoas convertidas, não são cabos eleitorais de ninguém. De ninguém. De ninguém. Você é cabo eleitoral de alguém? Você não é de Deus. Quem é de Deus não é cabo eleitoral de ninguém. Quem é de Deus não participa do reino dividido da política. A política é um reino dividido, por isso ela é partidária. E o que a Bíblia diz de reino dividido? Ele não subsiste, por isso que nenhum dos reinos da terra subsistirá. Todos os reinos da terra serão destruídos, inclusive a República Federativa do Brasil. O único reino que vai se estabelecer como reino eterno é o reino de Deus. E é desse reino que nós somos cidadãos. Nós não levantamos bandeira de nenhuma nação, e de nenhum partido político, e de nenhuma ideologia política. A nossa bandeira é o Senhor, que na Bíblia se chama em hebraico Adonai Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. É o nome de Jesus. Nós não anunciamos nenhum outro nome. Nós anunciamos o nome de Jesus. Teve uma época de uma eleição que eu estava num estacionamento, inclusive estacionamento de igreja, ali onde eu dou aula. E aí veio alguém lá que estava colocando adesivos de um candidato a presidente aí nos carros. Falou: pastor, posso colocar esse adesivo no seu carro? Eu não tenho nenhum adesivo no meu carro. Aí eu falei para ele assim: você está vendo aqui no meu carro algum adesivo com o nome de Jesus? Ele olhou: não tem nenhum adesivo com o nome de Jesus. Se eu não coloquei no meu carro nenhum adesivo com o nome de Jesus, por que você acha que eu vou colocar esse nome aí no meu carro? Oh, pastor, não tinha pensado nisso. Pois é bom você pensar. Porque o problema dos crentes de hoje é que não pensam. Não pensam, não meditam, não buscam o conhecimento de Deus na palavra.
e vão apostatando da fé através da política. Pela política, o cristianismo, pela aliança que os romanos fizeram com a política, o cristianismo entrou em séculos de trevas. Aquela igreja romana se perdeu e se tornou uma igreja idolátrica, cujo evangelho não é mais poder para a salvação. A partir daí, o próximo avivamento só aconteceu no ano de 1517. E esse avivamento do ano de 1517 foi denominado de Reforma Protestante. A Reforma Protestante, onde Martinho Lutero, como instrumento de Deus, declarou: nós temos que crer somente na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e viver essa palavra. E eles foram chamados de protestantes, porque na força e no poder do Espírito Santo, os reformadores protestaram contra tudo o que é antibíblico. E uma das coisas que é antibíblica é cristão na política. Isso é antibíblico. Entrou na política, perdeu Jesus. Essas igrejas e pastores que estão na política e fazendo campanha para algum candidato, seja ele quem for, são hereges e vão para o inferno, porque esses pastores já traíram Jesus. E ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Glória a Deus. Depois do avivamento da reforma, veio um tempo de resfriamento, e aí veio o último avivamento que aconteceu, do início do século 20, e que durou quase todo o século 20 nos seus efeitos. Os efeitos desse avivamento, desse último avivamento, chegaram até meados da década de 80, 1980, 1985, 86 no máximo. Esse avivamento foi denominado de avivamento pentecostal, porque a partir desse avivamento se manifestaram dons espirituais, pessoas falando línguas estranhas, profetizando, curas, milagres. Glória a Deus, Deus faz tudo isso mesmo. Esse foi o último avivamento. Depois que esse avivamento acabou, nós estamos num tempo de resfriamento, como eu coloquei para vocês hoje aqui. Nós estamos num tempo de resfriamento. Vai haver outro avivamento sobre a terra. Nós só temos profecia no livro do Apocalipse, capítulo 7, de um último avivamento nos 7 anos da grande tribulação. Nos 7 anos da grande tribulação haverá um novo avivamento sobre a face da terra, onde em meio a muito sofrimento haverá uma conversão numérica em massa histórica de muitos judeus que vão ser convertidos a Cristo, e um número incontável de pessoas de todas as nações da terra que vão ser convertidas a Cristo nos 7 anos da grande tribulação. Então, na grande tribulação haverá um grande avivamento. Amém? Se você quiser um avivamento, fique para a grande tribulação, que você vai experimentar um grande avivamento aqui na face da terra. Até lá nós estamos em tempos de resfriamento. Eu falei desses 3 avivamentos aí, depois do primeiro século. Vou voltar para o avivamento do primeiro século. Desses avivamentos, o mais poderoso foi o avivamento do primeiro século. Porque esse avivamento do primeiro século foi liderado por 2 vindas celestiais muito importantes. Primeiro, a vinda do Filho de Deus, a vinda de Jesus Cristo.
e o ministério de Jesus Cristo sobre a terra, que foi o ministério mais santo, o pregador mais santo, o pregador mais cheio do Espírito Santo, o pregador mais poderoso que pisou nessa terra, Jesus, o Filho de Deus. E depois que Jesus cumpriu o seu ministério, veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e ali aconteceu o nascimento da igreja cristã, com todos os cristãos, os primeiros cristãos, sendo cheios do Espírito Santo, e se espalhando pelo mundo, fazendo os mesmos milagres que Jesus havia feito, os mesmos sinais que Jesus havia feito, e até maiores do que esses, e anunciando o evangelho que Jesus transmitiu a eles. Esse era o tempo em que eles estavam vivendo aqui no século I, e por causa disso, por esse tempo, houve grandes alvoroços acerca de Jesus, acerca do caminho, não só aqui nesse texto em Éfeso, mas em todo aquele mundo antigo. O avivamento do primeiro século abalou o mundo antigo, abalou as nações, abalou as cidades, e milhares, milhões de pessoas foram convertidas a Cristo Jesus. De todas as cidades daquela época, de todas as cidades de Israel, principalmente Jerusalém, sua capital, de todas as cidades da Macedônia, de todas as cidades da Acaia, onde fica a Grécia, de todas as cidades da Ásia Menor, chegando até a principal cidade da época, que era a capital do Império Romano, a cidade de Roma. O avivamento cristão, o primeiro avivamento cristão, porque antes dele teve avivamentos judaicos, o primeiro avivamento cristão que deu origem ao cristianismo, que começou o AD, o Annus Dominus, o ano do Senhor, foi poderosíssimo, foi o maior e mais poderoso avivamento que tomou a face da terra. A consequência disso foi o quê? A queda dos ídolos, a queda dos falsos deuses, como esse aqui, como essa deusa Diana, que o Demétrio se levantou aqui, o ourives se levantou, porque ali em Éfeso e em toda a Ásia estava acontecendo um grande alvoroço acerca do caminho. Aqui nós temos uma lição muito importante para nós no dia de hoje. Aliás, nós temos várias lições, mas como nós não temos muito tempo para falar de cada uma delas, vou dizer uma muito importante. Está acontecendo no mundo, no tempo de resfriamento em que nós estamos vivendo, no tempo de resfriamento não tem nenhum alvoroço acontecendo acerca de Jesus. Não tem nenhum alvoroço acontecendo acerca do caminho. Ninguém está nem aí para Jesus. Ninguém está nem aí para o caminho. Hoje tem alvoroço por causa de política. Hoje tem alvoroço por causa de futebol. Hoje tem alvoroço por causa de música, de cantores do mundo. Hoje tem alvoroço por causa de prazeres do mundo, prazeres da carne. A humanidade está alvoroçada. E a humanidade agora, pós-pandemia, que ficou traumatizada por causa do distanciamento social, por causa das quarentenas obrigatórias, sentindo falta das suas festas, dos seus shows. Agora eles estão superlotando esses shows
musicais, essas festas mundanas, regadas a muito álcool, a muita droga, a muito cigarro, inclusive cigarros eletrônicos, etc. A músicas do mundo e a promiscuidade sexual de todas as formas. O mundo está alvoroçado hoje por causa disso. Jesus não provoca nenhum alvoroço no mundo hoje, porque não é tempo de avivamento, é tempo de resfriamento. E no tempo de resfriamento acontece o que Jesus disse: a multiplicação da iniquidade. Ninguém está nem aí para Jesus hoje. Ninguém está nem aí para o verdadeiro evangelho. Falsos evangelhos causam alvoroço. Heresias estão entre as coisas que causam alvoroço. E igrejas hereges estão superlotadas, viram até superpotências evangélicas, mas não baseadas no verdadeiro evangelho, no caminho, mas no descaminho das heresias e das interpretações erradas da Bíblia, transformando cristãos em um tipo diferente de idólatras. Não é alvoroço por causa do caminho, não é alvoroço por causa de Jesus, é alvoroço carnal, é alvoroço na carne e não no espírito. E daí nós tiramos uma outra lição. O mundo inteiro está trabalhando para que todas as nações da terra estão trabalhando, o Brasil é uma delas, todas as nações da terra estão trabalhando para que não haja no mundo isso, com constituições legais, com leis estabelecidas, para que não haja no mundo mais nenhum tipo de intolerância religiosa. Amados, o Evangelho de Jesus Cristo não tolera nenhuma religião, não respeita nenhuma religião. Esse movimento contra a intolerância religiosa é uma preparação para a grande tribulação, quando a segunda besta, são duas bestas na grande tribulação, a primeira besta é o anticristo, a segunda besta é o falso profeta. O falso profeta lidera uma coisa chamada ecumenismo. O ecumenismo é um pacto entre todas as religiões para que nenhuma religião fale mal da outra, para que todas convivam pacificamente, cada uma aceitando bem a outra e deixando a outra livre. Essa obra de Satanás tem um só objetivo: impedir a pregação do Evangelho de Cristo. Hoje, no Brasil, por exemplo, o Evangelho de Cristo está sendo proibido de ser pregado, por exemplo, por missionários às tribos indígenas do Brasil. Porque os índios não podem ser chamados de pessoas que não têm Deus, porque eles têm lá as suas crenças pessoais, culturais, as suas próprias divindades, e ninguém pode chegar lá anunciando para eles um novo Deus. E uma das pessoas que falou sobre isso foi o Bruno, que morreu junto com o Dom Phillips, esses dois que morreram aí na Amazônia. O Bruno tem uma live onde fala sobre isso. Olha, eu estou aqui na Amazônia e tem muitos missionários aí que ainda estão chegando aqui querendo impor suas doutrinas aos indígenas, e isso não pode mais. Só que o Evangelho não respeita nenhuma religião. Paulo pregou, e o Evangelho pregado em Éfeso ameaçou
Pensou derrubar a Diana dos Efésios, porque o Evangelho não tolera culto a falsos deuses. O Evangelho não tolera culto a demônios. O Evangelho não tolera cultos idolátricos. Aqui no Brasil já tem muitos pastores evangélicos fazendo alianças com o catolicismo, fazendo alianças com o espiritismo. Tem pastores evangélicos ajudando a construir centros espíritas, para dizer que estão em amizade com essas religiões. As pessoas estão traindo o Evangelho. O Evangelho não é tolerante a nenhuma religião, porque essas religiões são satânicas. E o Evangelho veio para destruí-las, consumi-las, exterminá-las, porque são obras de Satanás. E está escrito que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É por isso que nós, pregadores do Evangelho, estamos nos preparando para uma grande perseguição. E não é por causa de política, não. Porque quem for perseguido por causa de política, bem feito, porque Deus não mandou entrar em política. Não é perseguição por causa do Evangelho, não. Quando você vê pastor sendo preso por aí, perseguido por causa de política, não é por causa de Cristo, não é por causa de política, e é bem feito para eles, porque estão fazendo o que não deveriam fazer. A verdadeira perseguição contra o cristianismo é quando é uma perseguição contra a pregação do Evangelho puro e simples e libertador de Jesus Cristo, que se levanta contra toda impiedade, contra toda incredulidade, contra toda devassidão, contra todo satanismo que domina na face dessa terra. A pregação do Evangelho se levanta contra isso. A pregação do Evangelho, o Evangelho de Cristo, não tem tolerância com nenhuma religião. Essa é a verdade. Viram, irmãos? Porque a própria palavra declara: não pode haver aliança entre luz e trevas. Não há aliança entre Cristo e Satanás. Não há aliança entre bênção e maldição. Não há aliança entre a verdade e a mentira. Não existe aliança. A luz é luz, e onde ela chega, ela extermina as trevas. Entenderam porque nós ficamos nesse versículo hoje? Hoje o caminho não faz nenhum alvoroço, sabe por quê? Porque os verdadeiros crentes estão todos caladinhos. E muitos deles estão deixando de ser verdadeiros crentes, e ao invés de anunciar o nome de Jesus, fica anunciando o nome de políticos por aí. Votem fulano, tá? Não estão anunciando Jesus, estão anunciando o nome de homens. Se desviaram do Evangelho. Os verdadeiros crentes têm que continuar anunciando só e exclusivamente só o nome que está acima de todo nome que se possa referir neste século ou no século vindouro: o nome de Jesus. Porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se o Brasil tivesse solução, porque não tem, como nenhuma nação não tem, a solução vai ser a guerra do Armagedon e o juízo de fogo. Se tivesse solução, não seria por meios políticos, seria pela pregação do Evangelho de Cristo, a única verdade que liberta. O Evangelho não é ideologia de direita,
não é ideologia de esquerda, não é ideologia de centro. O Evangelho é palavra de Deus para todos os homens na face da terra. Por isso Jesus disse: indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o caminho que alvoroça os eleitos lá dentro no seu coração. Mas os muitos chamados ficam frios. O Evangelho não alvoroça, não traz alvoroço dentro deles. Eu estou alvoroçado nesse momento. O Evangelho traz alvoroço interior dentro das almas dos eleitos de Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.